Olá, meus queridos. O vídeo de hoje a gente vai fazer uma abordagem com base em um dos livros publicados pelo Milton Santos, que é o livro Território e Sociedade, no início do século XXI. Esse autor, acredito que todo mundo já ouviu falar em algum momento da sua vida, né? Na escola, na sua caminhada da vida escolar. Com certeza você já deve ter ouvido falar do Milton Santos. É um geógrafo considerado uma das maiores autoridades da geografia crítica, tem dezenas de livros publicados. Aqui, inclusive, no nosso canal, nós temos um vídeo que pretende ser uma breve biografia desse autor, e esse é um dos seus livros, né, mais recentes, porque teria sido um dos últimos livros publicados por esse autor, tá? E esse livro, ele trabalha com uma lógica que eu vou definir como uma lógica de periodização, tá? Então, o que acontece? A geografia, enquanto uma ciência, ela tem naturalmente os seus objetos de estudo, um ou mais objetos de estudo, analisa as relações entre homem e meio, sociedade e natureza, tudo aquilo que é objeto de estudo dentro do que a geografia crítica preconiza. E esse autor, quando ele traz esse livro, ele é um livro grande, ele é um livro denso, é um livro que eu já tive a oportunidade de estudar, ler várias vezes, né, de tê-lo para consultar até, e é um livro que eu tenho desde a época da faculdade, porque ele é um dos livros base para a gente entender essas evoluções do ponto de vista técnico, né, essa densidade técnica que vai acontecendo com o desenrolar da revolução ou das revoluções industriais. Então, o que acontece? Existem muitos autores que escrevem sobre um fenômeno histórico que é a questão da revolução industrial, né? Muitos historiadores consideram ser este o processo que é um divisor de águas na história da humanidade. E nesse sentido, né, esse raciocínio, o Milton Santos ele vai trazer uma espécie de história do espaço geográfico. Ele vai trazer que esse espaço, esse ambiente que o homem está constantemente transformando, modificando, antes da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, seria de forma coerente definido como um meio natural, o que significa dizer que eu tenho aí, em todo esse intervalo de tempo, uma população ruralizada, uma população dispersa no território, uma população que não estava aglomerada, né, em termos técnicos, a população de forma, né, ali trabalhando de uma forma, né, pautada, uma produção que os historiadores chamam de um sistema de artesanato, até que a famosa primeira revolução industrial acontece, né, tendo como país protagonista a Inglaterra, que vai se tornar uma potência imperial, e o espaço vai sendo gradativamente modificado. E depois dessa Revolução Industrial, que se desenrola no final do século XVIII, nessas últimas décadas do século XVIII para o século XIX, ele vai dizer que esse meio, esse espaço, vai se tornar um meio técnico posterior à primeira Revolução Industrial. Então, aqui agora, nós já vamos dispor, por exemplo, de ferrovias, nós já vamos dispor de fontes de combustível, como o caso do carvão mineral, nós vamos dispor de recursos que antes da Revolução a gente não tinha. Então, hoje, alguém que olha para uma ferrovia, talvez não veja esse recurso, esse meio de transporte como algo extraordinário. Mas, para a época, a ferrovia no século XIX é exatamente o meio de transporte que conecta a Europa e que faz essa fluidez acontecer.
né, a fluidez dos países europeus, como até hoje os países europeus, há uma fácil circulação dessa população, exatamente pela densidade da sua matriz de transportes. Com o passar do tempo e com o passar das revoluções, o Milton Santos vai trazer que esse meio que passa a ser técnico, mais tarde, com outras revoluções, ele está sujeito a se tornar um meio técnico e científico. Esses vetores de modernização estão sujeitos a acontecer também no campo e na cidade. Campo e cidade, que historicamente eram bastante polarizados, essa dicotomia que havia entre campo e cidade, ela vai, né, com o passar do tempo, essa dicotomia, o que vai acontecer? Né? Hoje, o que a gente percebe? Existem autores dos estudos de urbanização que vão trazer que a gente tem uma mistura de características. Esse campo e cidade, que eram dois polos opostos, há quem diga que eu posso ter algumas características que levam a trazer a ideia de uma ruralização da cidade e de uma urbanização do campo. Então, em uma cidade, eu posso ter um cinturão agrícola e no campo eu posso ter modernização da atividade, industrialização, revolução verde e por aí vai. Por fim, o meio que ora evoluiu de meio natural para técnico, de técnico para técnico científico, ele vai trazer que no final do século XX para o século XXI, a gente tem um meio que vai ser técnico-científico e informacional. E aqui, nas entrelinhas, a gente está falando da questão do progresso, não só nos meios de transportes, mas o progresso nos meios de comunicação típicos do final do século XX, onde eu já teria uma outra, quem sabe aí, segundo alguns autores, uma outra revolução industrial, e eu teria agora a era da comunicação instantânea, da internet, a era onde também a informação pode ser uma mercadoria, onde existe um discurso de sensação, de encurtamento das distâncias por conta, né, do avanço nos meios de transportes. E aí o Milton Santos vai trazer para quem, né? Para Milton Santos, a ideia do que é perto e longe, ele está proporcional à condição econômica e ao recurso financeiro que você tem. O que é perto para você? O que é longe para você? Outro estado do país que você mora é perto ou longe para você? Existem pessoas que nunca saíram da sua cidade. Existem pessoas que nunca saíram do seu estado. Existem pessoas que viajam muitos países do mundo e de repente pode pensar que o mundo é muito pequeno. Então, a ideia de perto e longe, ela é relativa para cada um, porque depende de quem tem acesso. O fato do progresso desses recursos, dessa densidade técnica e aumentando, não quer dizer que esteja havendo uma democratização do acesso. São questões como essas que são discutidas nesse maravilhoso livro Território e Sociedade, no início do século XXI. E esse é o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pela aula de hoje. Muito obrigado por ter nos assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.